tarde, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Rómulo, sendo Ciência Viva, Rómulo de Carvalho. Nós tratamos carinhosamente só pelo primeiro nome Rómulo, que foi um professor de Física e Química e foi também o poeta António Gedeão. Ele soube, como poucos, conjugar ciência e literatura. Nós, neste espírito de ligar tudo, porque tudo está ligado, nós hoje temos um convidado por quem temos um especial carinho, um convidado muito especial, que é o professor João Boavida, que é professor reformado já há 10 anos da Faculdade de Ciências, de Psicologia e Ciência e Educação da Universidade de Coimbra. E o mote para a nossa conversa vai ser este livro que aqui tenho, A Eterna Brevidade. E será uma conversa informal no qual não apenas eu e o convidado, mas todos poderemos participar. Portanto, é uma conversa que pode e deve ser alargada. Mas, para que a conversa seja mais frutífera, eu gostaria de apresentar brevemente, ainda que brevemente, o autor e a obra, agradecendo-lhe muito ter acedido ao nosso convite. Dou também as boas-vindas à filha que está ao lado e que é, digamos, a designer desta, enfim, a autora desta magnífica capa, e também ao editor, o que está no Porto. A marca que aqui está é Busilis, mas a editora chama-se 30 por uma linha, que é um nome muito original para uma editora, não é? 30 por uma linha. E todas as pessoas que aqui estão, muitos deles amigos e alguns discípulos, colegas do Dr. João Boavida. O Dr. João Boavida é natural de Alpedrinha, um sítio onde eu nunca fui, mas gostava de ir. Está nos meus planos de viagem. Já andei a ver onde fica, e é ali na Serra da Gardunha, para os lados do Fundão. E nas minhas investigações cheguei à conclusão que o Dr. João Boavida poderia ser, digamos, o filho maior da Alpedrinha, mas descobri que não, que houve lá um bispo no século XVI, do século XV para o século XVI, o bispo Dom Jorge da Costa, que foi cardeal em Roma e que chegou a ser eleito Papa. É verdade o que eu estou a dizer, Dr. João Boavida? Sim. Ele chegou a ser eleito Papa. Não sei bem agora em que condições é que isso se deu, mas é evidente que ele teve uma importância muito grande no tempo do Dom João II, teve alguns problemas com ele, enfim, depois foi para Roma para evitar, enfim, piores males, mas acabou por, se não chegou a Papa, esteve prestes a ser Papa. Eu penso que ele não chegou a ser eleito Papa ao certo, mas que... Tanto é que eu li, e podemos aprofundar, se houver alguém que saiba mais, faz favor, intervenha, mas a minha fonte é a Wikipédia. Esse filho ilustre da Alpedrinha, ele foi eleito mesmo no conclave que seguiu à morte de Alexandre VI, e ele recusou-se a Papa, portanto ele não aceitou, não aceitou o chamamento. E morreu muito velho em Roma, está sepultado em Roma, e na história de Portugal teve influência porque foi ele que em Roma tratou de tudo para que a mulher de Dom João II, Dona Leonor, pudesse criar a Misericórdias que ainda hoje existe. É e, portanto, deixou-nos esse património. Sim, é um homem importante. E morreu com quase 100 anos. Mais de 100 anos, mais de 100 anos. Pronto, portanto, nascerem em Alpedrinha, aquilo deve ser boa água. É, boa água. Ou boas cerejas, não sei. Boas cerejas, sim. Sabe que, mas o Dr. Carlos Figueiredo deve lá ir, porque é uma terra muito bonita. Diz que há lá um Palácio do Picadeiro, que é um prédio enorme, não concluído, não é? Que já serviu para as mais variadas funções. Sim, mas foi restaurado aqui há alguns anos e agora está restaurado. Está lá um centro de interpretação, há logo abaixo um chafariz de 6 bicas feito no tempo do Dom João V, que constitui um conjunto muito, muito bonito. Depois, o Dr. João Boavida tem lá ido à Alpedrinha, tem lá casa, ainda lá tem as suas raízes, estão lá. Sim, estou de lá, tenho lá casas, e de vez em quando vou lá. Agora há muito tempo já lá não vou, mas passava lá sempre as férias e tal. Quanto é que se demora daqui à Alpedrinha de carro? 2 horas. Pela IC8 e depois a IC3. Fica tão perto quanto Lisboa.
Sim, insólitas, sim. Muito bem. Há outra figura da Alpedrinha que, enfim, tanto que eu investiguei, que também é uma figura, embora se calhar mais conhecida que o Cardeal, que é a irmã da Amália Rodrigues, a irmã mais nova da Amália Rodrigues, Celeste Rodrigues. Sabia que era da Alpedrinha, não sabia? Sabia que os pais delas eram de uma aldeia ali perto do Fundão, a aldeia das Donas. Parece que a Celeste, uma das irmãs, nasceu mesmo em Alpedrinha. É possível que sim. A verdade é que aquelas pessoas têm muito bom ouvido para a música, cantam muito bem e, portanto, a Amália não fez mais do que seguir uma tradição local de bons cantadores, de boas cantadeiras e de pessoas com muito ouvido para a música. Portanto, a Amália bebeu ali naquela zona e, aliás, ela fala, a certa altura, numa certa entrevista eu ouvi, ela a falar das canções, das músicas que eu via nas romarias e nas festas religiosas enquanto criança e que a impressionaram muito e que havia ali qualquer coisa de muito prolongado, de um eco, uma inspiração. Uma cadência, não é? Uma cadência. Que lhe ficou dessa experiência. A música da Beira Baixa é muito rica, o Michel Giacometti fez recolhas e de facto há ali uma tradição musical profunda. Muito pouco divulgada, mas é muito rica, sim. Muito bem, então tendo começado em Alpedrinha, depois estudou, suponho que esteve no Liceu de Castelo Branco. No Liceu de Castelo Branco, E depois chegou a estar no liceu onde eu andei, no Liceu de João III, certo? Eu fiz o antigo quinto ano em Castelo Branco, depois passei para o Liceu de Dom João III, ou seja... E veio depois estudar e a seguir entrou em Filosofia na Universidade de Coimbra. Exatamente. Enfim, eu sei a biografia toda porque está neste volume de homenagem à Revista Portuguesa de Teologia. Esta revista é gratuita, é só carregarem na internet o PDF, estão lá os artigos. É um volume muito rico de homenagem ao Dr. João Boavida, quando ele se reformou há 10 anos. E de facto há aqui um artigo inicial da doutora Formosinho Dores, Formosinho de Seixas, que conta a história toda de vida e etc. Etapas da trajetória. E, portanto, ele fez o curso de Filosofia em Coimbra, teve como mestres Vítor Matsissá, e também o Silvio Lima, o doutor Silvio Lima. Exatamente. O doutor Miguel Batista Pereira. Portanto, teve nomes bem conhecidos e fez de forma brilhante o curso de Filosofia. Portanto, desde cedo, deixe-me perguntar isto, desde cedo, para dar início à nossa conversa, desde cedo sentiu a chamada da Filosofia? Sim. Eu lembro-me que ainda andava no Liceu de Dom III e que fui muitas vezes para a Biblioteca Geral a requisitar livros de filosofia para me ir introduzindo nos assuntos, na terminologia, e para perceber se tinha vocação para isso, porque não queria ir para um curso para o qual não tivesse vocação nenhuma. E não sei se teve alguma influência, se não teve, mas a verdade é que depois, enfim, fiz o curso com facilidade. E gostei muito, é evidente, gostei muito. Eu já estou a sentir aqui algumas afinidades especiais, porque eu também ia à Biblioteca Geral muito antes de saber que mais tarde seria diretor daquela biblioteca, era muito jovem, já frequentava essa biblioteca, e além disso eu também gostava muito da filosofia. Eu fui para Física, como é evidente, Filosofia Natural, mas as minhas melhores notas no 7º ano do Liceu de Dom João III eram precisamente a Filosofia. E, portanto, eu percebo muito bem porque é que fui para a Filosofia. Eu, se calhar, não fui porque não tive a coragem, não é? É preciso ser corajoso, então, naquele tempo, é para a Filosofia, porque... Não parece que seja preciso muita coragem. Tive a sorte de ter bons professores. Eu e os meus colegas. Ainda agora pensamos nisso, quer dizer, não só o Vítor Matos, o Miguel Batista Pereira, o Urbano Duarte foi no Liceu, foi um bom professor. Eu também foi meu professor, o padre Urbano Duarte. Urbano Duarte foi no Liceu e foi um professor excelente, que eu fiquei sempre com uma grande... Lembro muito bem dele, também fui amigo dele. É verdade. Ele deu-nos aos estudantes de 15 anos, deu-nos uma página lá no Correio de Coimbra, o jornal que ele dirigia, com uma confiança enorme, dizer a rapazes de 15 anos, estamos há pouco a falar de censura, que podiam escrever o que quisessem, e nós escrevemos coisas que foram censuradas antes do 25 de Abril.
Não, e as aulas eram Livres, não é? enfim, cursos de democracia. Ele punha toda a gente a falar, todos davam a sua opinião sobre os assuntos que nós próprios escolhíamos. Foi realmente, portanto, muito antes do 25 de Abril, foi realmente um professor Mas ele tinha técnicas pedagógicas. Tinha, Não sim. sei se ele aprendeu alguma coisa assim formalmente, mas ele sabia fazer. Por exemplo, as perguntas dos alunos, que eram anónimas, nós podíamos fazer perguntas, Exatamente, pois é. e ele punha o chefe de turma a ler em voz baixa, em silêncio, e depois perguntava: achas que se pode ler em público? E era o próprio aluno que decidia, não é? Disso não me lembro. Eu lembro-me de os alunos punham as perguntas que queriam, geralmente eram perguntas sérias, uma ou outra mais tola, mas enfim, Foi que num papelinho, o Adão teve netos, etc. no princípio da aula, depois ele pegava em 3, porque enfim não dava para mais, e depois mandava algum a ler. Eu não tenho ideia de ele, ver lá se isso se pode ler ou não. Quer dizer, a Isso ideia que eu tenho é que passou-se era mais logo. tarde, eu fui aluno dele bastante mais tarde. Pois, se calhar tenho ele boas começou memórias. a ver que era perigoso. No meu tempo, as perguntas eram mais perigosas. No meu tempo, as perguntas. Talvez. Tinha alguma. Ora bem, passado o curso de filosofia, foi exercer o lugar de professor de filosofia. Eu suponho que fez o estágio ainda no Liceu Dom João III e depois esteve no Liceu Dona Maria, Sim, como professor de filosofia, certo? E na secundária da Mialhada, onde fomos colegas. Na secundária da Mialhada, essa não sabia. Estive em várias escolas então, certo? Na secundária da Mialhada? Fomos colegas. Não foi aí que estivemos juntos? Não, eu estive em Mira, estive em Cantanhede. Eu fiz o estágio. No primeiro ano que vim da tropa fui para Cantanhede. Depois no outro ano a seguir fui para o estágio. Isto em 74, 75. Depois no estágio fui para Mira. De Mira para o Dona Maria. Então foi já do Dona Dona Maria, Maria. fui para a universidade, foi assim. Olha, e onde é que Então estava no foi já no 25 de Dona Abril? Maria. A pergunta do Batista Bastos. Onde é que estava no 25 de Abril? Estava em Cantanhede, precisamente. Estava em Cantanhede. Na escola secundária de Cantanhede. Ir a caminho de Cantanhede, no carro com os amigos e tal, toda a gente, enfim, bastante entusiasmada com a situação, ver o que a coisa dava. Estava em Cantanhede, sim. Foi em 74. Ora bem, estava então a dar aulas no ensino secundário quando é chamado para a Faculdade de Psicologia, Ciência e Educação. Comecei Foi o Dr. Freire Gomes, não foi? Que o chamou. Sim, comecei pela Faculdade de Letras. Eu fui assistente na Faculdade de Letras ainda há alguns anos. Mas depois coincidiu com a constituição da Faculdade de Psicologia e depois passei para a Faculdade de Psicologia. Mas ainda fui assistente nas letras durante algum tempo. E a certa altura vai fazer uma especialização na Bélgica, em Louvain, certo? Sim. Quanto tempo é que esteve na Bélgica? Um ano letivo. Um ano inteiro. E que memórias é que guarda desse tempo? Olha, trabalhei bastante. Trabalhei em coisas que recolhi muito material que nunca cheguei a utilizar. Agora, visto depois, penso que poderia muito bem ter trabalhado menos. Enfim, pronto. Nunca me lamentei muito pelo trabalho feito, está feito, e pode ser que um dia ainda seja preciso, embora penso que já não vai ser preciso, mas pronto. Também. Muito bem, eu também, no estrangeiro trabalha-se mais, também me aconteceu o mesmo, a pessoa está lá fora e pronto, e habitua-se a trabalhar mais. É mesmo assim. Olha, e depois, a certa altura, vai fazer o doutoramento numa área que é entre a filosofia e a educação, é a didática da filosofia. Sim. O meu problema foi que, quando comecei a dar aulas de filosofia no liceu, os alunos diziam aquilo que costumam dizer aos professores, mas eu gostava muito de filosofia, mas esta filosofia não me interessa, não responde aos meus problemas. Aquela conversa um pouco de adolescente, mas que é um pouco verdadeira. E comecei a pensar como é que isso se poderia fazer de outra maneira. Tá? E comecei a juntar elementos e acabei por propor, fazer uma proposta de trabalho, um projeto, foi aceito. Dr. Nicolau Vasconcelos Raposo, não foi? Sim, foi ele o orientador. De modo que foi assim que a coisa começou, não é? Muito gosto. Não sei se sabe, mas a sua tese de doutoramento que aqui está no Rómulo.
Eu É um sei, livro do INIC de 1991. eu sei. Sabe que lá está. Agora, se calhar não sabe a origem dela, como é que arranjámos este Sim, volume. senhor. Foi o Guilherme Valente. Exatamente, então sabe tudo. Ele deu a biblioteca dele e estava no meio da biblioteca dele. Ah, isso aí? Foi isso. Eu pensei assim, eu maldosamente pensei assim, olha, o Guilherme Valente não concorda. Não, ele não deu este livro, deu-os todos. Ele deu-os todos. Afinal, está bem, pronto. Com dedicatórias também de outras pessoas, ele deu uma parte importante da sua biblioteca, deu tudo ao Rómulo, como eu estou a dar de resto. Portanto, há muitas dedicatórias que enviaram para mim. Esse pormenor não sabia. Agora, eu lembro-me que uma vez fui lá e vi o lá dia, achei curioso e fui ver. Veio, via Guilherme Valente. Ouça lá, mas ele não se quis ver livre do livro. O que ele quis foi pôr os livros dele na biblioteca num sítio onde pudessem manter-se à posteridade. Pronto, pudessem ser uma eternidade, não é? Onde pudessem ser eternidade. Só está aqui o livro assinado por si, que eu tenho aqui na mão. Eu requisitei-o para ler, requisitei-o. E qualquer pessoa pode requisitar. É um livro que tem uma capa também bonita. A capa é bonita, eu também gosto. Não sei quem a fez, não conheço quem a fez. Diz aqui. É a responsabilidade do INIC. Os artistas estão autor João Boavida, capa Mário Vaz. Mário Vaz, é isso mesmo. Não é tão boa como se fosse Ana Boavida, mas é uma... Ora bem, nós não vamos falar aqui da sua extensa carreira, porque nunca mais acabaríamos, porque, digamos, é uma longa vida universitária dedicada precisamente ao cruzamento entre aspectos da filosofia, aspectos da educação, a questão da epistemologia da educação, a questão dos currículos, enfim, são cerca de, eu estive a ver nas conjuntas bibliotecas da universidade, são cerca de 40 livros, ou como autor, coautor, editor, são cerca de 40 livros. Eu tenho aqui alguns, sei lá, olha, eu gosto muito deste, por exemplo, deixa-me recomendar alguns, Educação Filosófica, 7 ensaios, tem um dos ensaios, tem um título extraordinário, que é este título, Procurando os Braços Perdidos da Vênus de Milo. Isto é um grande título. Isto é um grande título. Eu mesmo, sem saber de que trata, comecei logo a ler para ver quem eram os braços perdidos. Que eram os braços perdidos da Vênus de Milo. Ainda se... O que é? Posso perguntar-lhe isto? O que eram os braços perdidos da Vênus de Milo? Os braços da Vênus de Milo, ninguém sabe onde é que param, não é? Sim, claro. Mas o que eu queria dizer é que a filosofia e a pedagogia separaram-se erradamente e que a filosofia implica uma pedagogia e que, portanto, não podemos entrar na filosofia sem uma pedagogia que seja filosófica. E, portanto, os braços, no fundo, um é esquerdo, outro é direito, mas são iguais e articulam-se com o corpo e, portanto, a filosofia precisa dessa realidade pedagógica, não no sentido de uma pedagogia restrita e pequenina, mas no sentido de uma funcionalidade básica. E, no fundo, foi isso que eu tentei demonstrar. Quer dizer, que a Vênus é a filosofia, a Vênus é a filosofia, não tem abraços que é a pedagogia, é isso? Não, quer dizer, a filosofia e a pedagogia são dois braços de uma realidade maravilhosa que é a Vênus de Milo. E, portanto, a Vênus de Milo, sem estas duas realidades, fica muito desvalorizada. Muito bem, mas vamos então para a obra literária para podermos falar sobre chegar a este livro, A Eterna Brevidade. Antes disso, escreveu um outro livro, um romance que se intitula Um Instante e como é que é? Eu tenho aqui. Um Instante e Toda a Vida. E Toda a Vida, eu tenho aqui. Aquilo até se refere também à Biblioteca Geral. Há um livro dos reservados da Biblioteca Geral que serve... Onde é que eu o pus? Ainda agora estive com ele aqui. Que serve de mote ao livro, que é uma obra, se não me engano, de 1611. É curioso. Eu fico já volta de 1600, sim. Não tem... de 1600. E eu achei muito curiosa que há um diálogo filosófico. Há um livro dentro de outro livro, e há um diálogo filosófico entre dois personagens de nomes muito estranhos. Mas eu não consegui fixar os nomes. Mas é um livro muito, muito interessante. É um romance filosófico, eu acho que não lhe posso chamar assim. Não, eu acho que lhe pode chamar um romance filosófico. E até de algum modo eu cheguei a pensar que poderia servir eventualmente para os professores iniciarem os alunos na filosofia.
Sim, sim, senhor paraíso. Sim. Mas, por outro lado, não sei se isso será assim muito fácil, não é? É evidente que põe problemas filosóficos. A questão da existência, do determinismo, da condição humana, são temas que perpassam ao longo desse volume. Sim, sim, e do destino da pessoa, se a pessoa digamos, é uma vítima do destino ou se tem capacidade de o comandar, não é? Se a vida deve ser feita ou deve ser vista sobre uma linha reta, se deve ser vista sobre uma linha curva, se, digamos, os nossos passos não têm fim ou se de algum modo se recuperam. Mas penso que vamos lá ver, o dizer que é um romance filosófico pode meter um pouco de medo às pessoas, não é? Mas a filosofia aparece lá, não digo que não seja de vez em quando um pouco maçudo ou cansativo, mas a filosofia aparece lá de uma maneira natural, quer dizer, entra, penso eu, na história. Sim. E acaba por fazer um conjunto, enfim, que eu pretendia que fosse harmonioso. De modo tão natural como ela devia ser na nossa vida, não é? A filosofia. Pois, é um pouco assim, quer dizer, no fundo, são dois velhos que vão para uma cidade, são dois novos que vão para o outro lado, um entra para um lado, o outro entra para o outro, acabam por se encontrar e depois filosofam um bocado. Tem um diálogo. É a relação da viagem, é o nome do livro, relação da viagem. Pois. Eles têm uns nomes estranhos, Leocádio e Zaradanov. Os nomes são muito interessantes. Eu tenho o livro aqui, alguns, mas vamos avançar. Vamos avançar. Eu tenho aqui alguns livros que estão de contos, com capas também muito, muito boas da sua filha, da Ana Boavida, que são livros que, outro dia em conversa com ela disse que eram uma espécie de edições piratas, porque isto não estão nas bibliotecas. E são, digamos, presentes na família, para o Natal, são contos. Desde quando é que escreve estes contos, que, enfim, que até há pouco tempo só a família é que tinha conhecimento? Ora bem, este ano, portanto, geralmente eles aparecem no Natal, e este ano apareceu o sétimo, penso eu. Já há 7 livrinhos destes. 7 livrinhos, sim. E isso tem uma história muito simples, quer dizer, a verdade é que este livro que ainda agora estivemos a falar, O Instante e Toda a Vida, eu apliquei-me bastante nele, trabalhei bastante nele e fiz-lo com muito gosto. Já agora, peço desculpa interromper, estava o professor Carlos Filhais. Estava à procura dele porque eu tenho aqui e não sei onde o pus. Mas estou aqui pode mostrar a capa, que essa não é da Ana Boavida, pois não? Não. Não é tão bonita, mas também tem um certo charme, também. Tem. Eu ainda há pouco estive com ele, eu não estou preocupado com onde o pus. Estou aqui a tentar ver. Mas li-o com muito gosto, deixe-me dizer isto, o Dr. Boavida na altura ofereceu-me, e já agora eu depois de lido também, deixe-me dizer, também o ofereci ao Rómulo, também lá está, juntou-se aos livros do Guilherme Valente. Porquê? Porque eu acho que podem ser úteis a outras pessoas, e mesmo a mim, um dia que quero ir, hoje fui lá, requisitei o meu nome e tenho aqui em casa. Pois, faz muito bem. Sei onde estão os livros, Agora, o designer desta capa é Cata Design, Cata com capa. Foi editado numa editora chamada Indícios de Ouro, suponho que ligado a um colega Albano Estrela, não é? Exatamente. Foi o Dr. Albano Estrela, leu o texto, achou muito interessante e disse, olha, vamos pôr isto, há agora uns concursos no Ministério da Educação, no tempo da Isabel Pires de Lima, eles escolhem um texto e depois editam-no. Vamos foi escolhido, foi premiado. Sim, pois, foi bom para um júri que o escolheu para ser editado, por isso é que ele aparece com os contributos do Ministério da Educação e do Instituto Português do Livro. Mas o editor, digamos assim, quem é a alma do processo foi o professor Albano Estrela, que é uma pessoa que é professor, agora já está jubilado, mas que era professor na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação de Lisboa, que é um homem que também tem obra, tem poesia, tem contos, tem muita coisa escrita, e que nessa altura tinha uma pequena editora, que era esta editora Indícios de Ouro. E foi ele, no fundo, que editou o livro. Portanto, foi o seu primeiro livro, digamos, que não é livro
propriamente académico, um livro, digamos. Exatamente, livro Então, ficção. voltando a estes pequenos livros, escreve estes contos desde quando? Ora bem, o que acontece, eu falei nele pelo seguinte, porque este livro, quer dizer, depois passou completamente despercebido. Não foi ainda, teve alguma distribuição, mas não muita, mas passou completamente despercebido. Sim, é muito difícil encontrá-lo. É muito difícil. Exatamente. E eu pensei assim, bom, mas acho que já é a altura de não me estar a preocupar com estas coisas. Chega só Natal e nós estamos sempre com problemas de saber que prendas é que a gente vai comprar para as pessoas de família, para os amigos. Eu vou fazer uns livrinhos que, enfim, me ficam por um preço confortável e em vez de andar a gastar dinheiro com inutilidades, vou fazer uns livrinhos e vou dar aos amigos. Aos amigos e à família. E foi assim. E fiz o primeiro e fiz uma ediçãozita e dei às famílias no dia de Já vão Natal 7, e não é? mais uma meia dúzia de amigos. Não é? Mas antes disso, há um pormenor interessante, é que é evidente que eu nunca tinha escrito os contos quando era rapazito, sei lá, 15, 16 anos, uma coisa perfeitamente infantil ou quase, mas anos depois, enfim, já uns tempos depois do Instante de Toda a Vida, penso eu, dei-os a ler à Ana Boa Vida, à minha filha, e foi ela que descobriu, pai, temos que publicar isto. A coisa começou assim, e eu disse, a sério e tal. Ela tinha razão, sim. Ok, então está bem, vamos fazer, mas como? Enfim, como era para a família, como era para uns tantos amigos amáveis e caridosos, eu pensei, bom, olha, se não for grande coisa, paciência, não é? E foi assim que a coisa começou. E depois, claro, ela foi dando um estilo às capas, as capas foram, digamos, cada uma delas puxou pela seguinte, e agora todos os natais vou fazendo esse tipo de publicação. Eu não os tenho todos porque acho que alguns já estão esgotados, alguns já são de natais. Muito bonitas. Mas foi precisamente esses livros que emerge, digamos, este último livro, que saiu há 2 anos, A Eterna Brevidade. Sim, esse livro é um conjunto de contos que tinham sido publicados para uso doméstico, certo? Exatamente, sim. É a junção dos contos do segundo, do terceiro e do quarto. O primeiro não está aí. Está o segundo, o terceiro e o quarto, porque o primeiro era maior que os outros, era um só, uma espécie de novela maior, e portanto não pareceu que ficasse bem no conjunto. Então publicamos com a amável colaboração e simpática do João Manuel Ribeiro, os contos do segundo, do terceiro e do quarto. Depois disso, como os anos vão se Muito bem. Para não ser o autor a elogiar a obra, devo ser eu que sou o leitor. É melhor ser o leitor do que o autor. E eu tenho de dizer que enfim, eu ouvi falar deste livro, mas não o tinha, procurei-o. O Dr. João Boavida fez o favor de me oferecer e eu li isto nas últimas semanas. Pode-se ler aos bocadinhos, porque são 22 contos. São 22 contos. Eu vou dizer 2 ou 3 contos de que gostei particularmente. Enfim, são gostos pessoais. Eu recomendo a todos que procurem os contos de que mais gostam. Para saber os que mais gostam, terão de os ler a todos, não é? Eu gostei muito aqui mais para o fim, do humor que perpassa neste conto chamado Correio Sentimental. Que é a história, aliás, percebes que todas estas histórias são verídicas, mais ou menos verídicas, claro, tem um bocadinho de fabulação, mas eu, como leitor, permito-me adivinhar que isto se trata de crónicas do cotidiano, de histórias que, de uma forma ou de outra, enfim, podem ser elaboradas através da escrita, mas que têm um fundo de verdade. É verdade ou não que tem um fundo de verdade isto? Tem um fundo de verdade? Sim, quase todas têm um fundo de verdade. Quase todas têm um fundo de verdade. Há coisas que, algumas que eu vivi, outras que me contaram, uma outra que eu imaginei, mas quase tudo tem um fundo de verdade. Com alguma, alguns elementos básicos, não é? Sem querer entrar digamos na história, que é uma história muito pequenina, cada um deles são textos curtos, leem-se muito bem, estão entre o conto e a crónica.
Mas sempre, este passa-se no seminário maior, sempre digo alguma coisa, passa-se no seminário maior, e é a maneira muito engenhosa com que o seminarista Tomé, consegue cultivar uma horta na extremidade do seminário maior de Coimbra, consegue comunicar com as meninas do Colégio Rainha Santa. E, portanto, é uma coisa inimaginável o modo como vai conseguir. Passa involuntariamente através do chapéu do seu padre, o seu padre Manuel. Mas para verem a escrita, eu permito-me ler só um parágrafo, toda a gente conhece o Seminário Maior de Coimbra, então eu leio só um parágrafo em que descreve, digamos, o cenário do seminário, passa-se no Seminário Maior de Coimbra. Diz assim, aspas, portanto, agora fala, em vez de mim, fala o Dr. João Boavida. Ou antes, João Boavida, porque quando é autor tiramos do doutor. Fala o João Boavida. O Seminário Maior era um edifício imponente no alto da colina, com o rio a toda a largura do olhar. De tal modo que a encosta em frente entrava toda pelas varandas, e a luminosidade bebida no alto erguia as almas até à transcendência, mesmo se os corpos, ao recuar à contraluz das paredes, mergulhassem nas sombras eternas. Era uma fortaleza aprisionada na própria penumbra e suspensa por fora no excesso da luz. Como se tudo fosse visto simultaneamente no começo da ascensão e na tumba em que tudo se desfaz, sintetizando a pedra e o lugar, a glória de Deus e a negra morte como passagem para a salvação. Isto é grande literatura, na minha opinião. Isto está muito bem escrito. Eu, não sendo crítico literário, digo que isto é dos pedaços de prosa, digamos, eu nunca tinha visto o Seminário Maior desta maneira. Eu não vou voltar a ver o Seminário Maior da mesma maneira que via, porque agora ele vem permeado, não é premiado, é permeado digamos, pela descrição literária. E já agora, outro conto que eu também achei uma delícia, e que antecede este, logo na ordem do volume, não sei qual é, depois poderá dizer qual é, se há alguma ordem, é o das Meninas Tavares. São 3 meninas casadoras, mas que nunca casam, não é? Que ficam casadoras toda a vida, do lugar de Povoença, no Douro. O meu pai é do Douro e eu procurei não, fui à Wikipédia, onde se vai procurar se havia o lugar de Povoença e não encontrei no Douro. Aqui há alguma ficção, porque andei a ver se existe em Viana do Castelo Povoença, mas não no Douro. Mas as meninas... Mas eu achei piada ao nome, achei que podia ser no Douro. Mas existe Povoença em Viana do Castelo. Eu fui ver o Código Postal e tudo. Está a ver que isto é um leitor bem informado. Sim, já vi. Já sabia, aliás. Já sabia. Olha, vejam as descrições das meninas, as descrições das 3 meninas, muito parecidas umas com as outras. Ficaram meninas até ao fim da vida porque nenhuma delas casou. Viviam na sua quinta de Povoença, no Douro, e eram as 3 bonitinhas, com os olhos largos e negros, a pele muito branca, como então era uso, os cabelos escuros apanhados em cima e os lábios de uma subtil sensualidade de que nunca se aperceberam. De que nunca se aperceberam, é de uma ironia subtil. De que nunca se aperceberam. Embora atender para o arredondado, eram nos sítios certos. Está muito boa, não é? Eu vou repetir. Embora atender para o arredondado, eram nos sítios certos. Há muita gente arredondada nos sítios errados. E como não fossem baixas nem altas e a cintura em todas fina, tinham uma elegância discreta, mas suficiente. Isto é uma maravilha. Uma elegância discreta, mas suficiente. Sendo também muito próximas a idade e de feições semelhantes, só ao fim de algum tempo se não confundiam, embora Josefina, a primeira, fosse mais teimosa, Margarida, a segunda, mais divertida e Manuela, a mais geniosa das 3. Os nomes só aparecem no fim, digamos, da descrição física. E há um senhor, que é médico, que tem uma espécie de, enfim, uma paixoneta platónica, não por uma, porque ele tem dificuldade em escolher, elas são todas bem arredondadas as 3, e tem uma paixoneta secreta, que confessa a um amigo, não é? Como são muitas paixonetas secretas, pelas 3. E então, vejam, isto é a parte mais erótica do livro. Posso ler esta parte mais erótica do livro? Digamos, a parte aqui mais atrevida do livro, que ele pensa assim, é o doutor Hipólito... o doutor Jerónimo de Seabra, que grande nome, de Seabra. E quanto ao seu primo... eles estão a falar, 2 homens a falar sobre as meninas, e dizem assim: que pena não poderes casar com todas, disse o seu primo Hipólito José.
a quem deu conta da sua indecisão no tempo em que em tal ainda arquitetava. Que má sorte não haver leis para isso. E deu-lhe o consolo de uma espalmadinha nas costas. Pois é, sorriu o médico, ficando a imaginar, com certa licenciosidade, como seria bom o inverno numa cama comum e ele no meio. Mas logo pensou que haveria sempre uma enjeitada no extremo. O primo, que lhe adivinhou o pensamento, lembrou que teria de haver, nesse caso, todo o cuidado nas rotações. Melhor seria fazer um registro diário. Sim, concordou Jerónimo, suspirando, mas logo concluiu, ora, nenhuma, quanto mais 3. E o diálogo ficou por ali, as coisas são o que são, costumava dizer ele em conversa. Pois é, as coisas são o que são. Isto faz lembrar o Essa de Queiroz, quer dizer, estas meninas estão desejadas, mas que não passam do... O doutor vai conhecer o rabo do humano, deixe-me expressar desta maneira, porque é uma maneira clínica, em circunstâncias, enfim, ocorreu aquilo que o autor chama um precalço, não é? Mas não sei se podemos contar tudo. Mas ele vai conhecer o rabo de uma, mas não sabe qual é o rabo de qual, porque elas vão conseguir mantê-lo na ignorância qual foi o rabo que ele viu. Eu não sei se há pessoas já a clicar para pedir o livro ao editor, mas eu concluo com um excertozinho, se me é permitido, do texto que deu a capa da Ana Boa Vida. Porque eu acho que o título é muito bem apanhado, a Eterna Brevidade, porque todos os contos têm isto em comum, quer dizer, algo de permanente, de, vamos dizer, eterno, mas ao mesmo tempo digamos, há instantes fugazes, há coisas que acontecem, como, por exemplo, o incidente que deu lugar àquele precalço, por exemplo. Ou digamos, a comunicação para fora do seminário, são coisas que na eternidade da vida só acontecem uma vez. E o que é que acontece? Acontece que há um chapéu de sol na praia de Porto Santo que voa pelo ar. Uma pessoa está na eternidade da praia, porque a praia é, digamos, a coisa mais próxima da eternidade, não se passa nada, e aliás a capa ilustra isso. Temos aqui os 3 elementos, a terra, o mar e o ar, e, digamos, é o domínio, digamos, do eterno, e a certa altura o deus Éolo dos ventos faz, toda a gente já assistiu a coisas deste ano, faz voar o chapéu, o que, enfim, todos nós já vimos acontecer, mas o autor João Boavida viu isto acontecer e conta isto de uma maneira literariamente muito expressiva. Nós vemos à nossa frente o chapéu, nós apetece-nos ir a correr atrás do chapéu, nós entramos num filme e queremos agarrar o chapéu mais rápido do que o legítimo proprietário, ou melhor, não é o proprietário, porque aquilo foi alugado do hotel, mas queremos tomar do chapéu e ajudar o senhor a recuperar o chapéu. Vejam o que é que acontece. Posso ler então um bocadinho da perca do chapéu. Depois, o voo do chapéu, que é uma coisa muito efêmera, ocupa várias páginas, 3 ou 4, mas acaba por ser defendido por um bom guarda-redes, digamos, tipo Rui Patrício, que a certa altura estava no sítio certo, no momento certo, e consegue fazer uma grande defesa do chapéu. E o chapéu chega amortecido, digamos, a alguém que o recolhe. Mas vejam como o chapéu foge. E vejam, digamos, a velocidade da prosa a fugir, digamos, da mesma maneira que esta cor branca que aqui está a fugir da cor propriamente dita da paisagem. É isto que caracteriza, digamos, a alternância com o eterno, quer dizer, a brevidade tem a ver com o movimento, tem a ver com o instante, tem a ver com a transformação. Diz assim, Zut! Que foi isto? Soergui-me. Oh, santo Deus! Era o guarda-sol que já lá ia volteando a areia fora. Ah, filho da puta, do que te havias de lembrar. Filho da puta é dirigido com certeza para o chapéu, não é para mais ninguém. Porque com certeza é um insulto à mãe do chapéu, porque toda a gente sabe que os chapéus têm mãe, têm pai. Ah, filho da puta, de que te havias de lembrar. Já agora digo que é o único palavrão que encontrei no livro, mas pronto. Não, e está aí porque... Porque é próprio, não é? É próprio. É próprio, quer dizer, aí está próprio. Não é como é costume, quer dizer, com uma grande incapacidade, uma grande impropriedade. Mas não, aqui merece. Não pode deixar de estar.
Uma pessoa desejou tanto aquele chapéu, uma pessoa telefonou ao hotel para arranjar o chapéu, uma pessoa leva o chapéu com tanto carinho, e o fulano, o filho da mãe foge-nos. Quer dizer, é um ingrato. Filho da... de que temos de lembrar. E dando um salto, isto foi gravado, não é? E dando um salto, larguei a correr porque o malvado dava pinotes de canguru e era preciso não o deixar ir muito longe para o apanhar quando parasse aquela rabanada ou ele fosse encalhar em qualquer coisa. Mas o vento, embora leve, era contínuo e levantado, e daí o seu fugir airoso em cambalhotas sucessivas, umas vezes espetando a ponta na areia, outras tocando-lhe com o cogumelo de cores em largas voltas completas, batendo aqui, tocando à lei com passadas bem maiores e mais altas que as minhas. Como poderia eu alcançá-lo correndo daquele modo? E até podia magoar alguém, era um perigo, ai santo Deus! Podia muito bem acontecer que ao picar sobre a areia o ferro encontrasse uma barriga em repouso, ou até algum olho divagando de papo para o ar. Mas quanto mais me afligia e tentava alcançá-lo, mais ele fugia, saltando alegremente sobre si mesmo. O vento devia correr para lá a costa, porque o malvado não havia maneira de se enfiar para os canaviais das dunas, nem mergulhar no oceano como eu já desejava, para depois dar à costa e lhe deitar a mão. Já me via a ter de o secar de água salgada e a devolvê-lo com manchas de salitre, mas ele não queria saber dessas aflições, correndo para aí afora com a alegria de quem está a tomar gosto à liberdade. Aí está um chapéu finalmente livre. Eu acho que a liberdade do chapéu é a liberdade do autor, não é? De quer tornar o instante livre na eternidade que nos tem presos. Ou não é uma bela metáfora? Para o conjunto destes contos todos. Não sei, talvez. Então vamos perguntar ao editor. Sim, sim. João. É uma bela metáfora, sim. É uma bela metáfora e é um oxímoro de primeira qualidade. Deixa-me contar um bocadinho a história de como é que começou esta relação da edição do livro. Eu conheci o Dr. João Boavida em 2007, quando cheguei à Faculdade de Psicologia para tirar o mestrado em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores, e por intermédio da doutora Maria Helena Damião, que também está aqui presente, eu li o romance do Dr. João Boavida, fiquei surpreso com a qualidade da escrita, mas a vida continuou. A verdade é que o Dr. João Boavida depois eu voltei ao Porto, embora tivesse lecionado durante algum tempo lá na própria faculdade, mas o Dr. João Boavida teve a amabilidade de sempre que publicou esses livrinhos me considerar da família. Descobri hoje. Era um amigo como outros, como há já alguns. Mas pronto, é um gesto muito, muito, que eu prezo muito, teve a amabilidade de me enviar. A verdade é que eu sempre que os livros me chegaram, ainda o fiz no último que recebi, mal o livro me chega, eu não me descanso enquanto não leio os contos. E pensei, a determinada altura, por que não dar um pouquinho mais de visibilidade a então, estes João, contos? a ideia foi tua, a ideia da edição. Sim, fui eu que fiz a proposta do Boavida, sim. O Dr. Boavida, como sempre, generoso como é, aceitou imediatamente. Ele é muito modesto. Não, eu disse-lhe que É era capaz generoso, de mas ser é a geneira, porque repare, um professor da Universidade de Coimbra, já catedrático, reformado, a escrever contos, é tudo muito mau. não E, sabe. portanto, em termos de marketing, em termos de adesão popular, era certamente uma coisa muito, muito esquisita, que não jogava bem, não é? Eu compreendo isso. o editor para essa situação. Eu compreendo isso, mas eu também me considero um editor não tradicional e, portanto, o marketing às vezes... Ele faz 30 por uma linha, este editor. Sim, eu tenho pena, obviamente tenho pena de ser uma editora pequena, de não poder dar a visibilidade que eu acho que o livro e os contos merecem. De qualquer modo, isto vai pingando, como diz em linguagem também editorial. Portanto, o livro vai-se vendendo. Assim, do ponto de vista económico, o Dr. Boavida pode estar descansado, porque o retorno já foi garantido. De qualquer modo, o panorama editorial... Agrada-me saber isso. O programa editorial português é um bocado complicado, porque nós estamos a entrar numa fase em que Agora ainda mais, não é? não é fácil, é barato e dá milhões, e a literatura também está a entrar um pouquinho neste funil, que é tudo aquilo que sou um bocadinho vou mais... perguntar ao teu Boavida o que é que a educação tem a ver com esta crise da leitura. Porque as pessoas não leem livros. Não há um problema também na educação. Mas fica a pergunta e depois já vai dizer. Sim, porque é educacional, sim,
tem a ver com a qualidade da leitura e também tem a ver com certo... Aqui acho que tem o marketing, sim, que é nós rendemos-nos, ou estamos a deixar-nos render à facilidade. E, portanto, estamos a deixar de lutar por uma certa exigência na leitura, na compreensão daquilo que é escrito, etc. E, portanto, quando se opta por isso, é muito mais fácil ler uma coisa que não preciso de mastigar, não preciso de deglutir, em última instância, filosoficamente, não preciso de pensar, é só ler, consumir e já está, do que ler alguma coisa como aquilo que o professor Carlos leu, né? Que nos maravilha, que nos potencia a nossa reflexão e que, além de tudo isso, tem a capacidade, e isto é literário, a capacidade de nos deliciar. Né? Basta ver, por exemplo, de grande qualidade. Eu tenho toda a segurança disso, e foi nesse sentido que eu fiz a proposta da Tua Boa Vida e me sinto muito feliz e honrado de editar o livro. Eu agradeço muito a sua colaboração, que foi preciosa, e como digo, eu lembro perfeitamente da conversa que tivemos. Olha, veja lá, quer dizer, isso são contos que não são modernos, que não são propriamente contos feitos nos moldes que agora são mais dominantes, e pronto, eu... Olha, mas a semana passada mandei já 2 para Madrid. A qualidade é eterna, a qualidade é eterna, embora haja de vez em quando algumas brevidades sobre essas coisas mais modernas, mas a qualidade é eterna. E, portanto, não é interrompida pelas brevidades. Não, as brevidades, quando muito, são depois assimiladas e entram no processo, não é? Mas é evidente que, bem, eu pensei nisso e alguém disse, bom, estes contos são muito, digamos, tradicionais, é uma escrita muito pouco desconstruída. Ora, eu acho que já desconstruímos demasiado e que é a altura de começar a reconstruir. É claro que tudo o que se desconstruiu pode ser integrado no que se vai construir, no que se está a construir, mas é preciso recuperar um certo modelo, uma certa tradição no nosso sentido da palavra. Deixa-me dar uma opinião. A escrita é muito clara. Voltar atrás. A escrita é muito vamos clara. recuperando uma certa forma de contar um conto, conta alguma coisa. Tem que contar alguma coisa. Se um conto é uma coisa que não conta nada... Eu acho que a escrita é muito clara, lê-se muito bem, mas ao mesmo tempo transmite ambientes, atmosferas que são muito sofisticadas, quer dizer, dá pinceladas com as palavras, mas transportando-nos para certos ambientes que, vamos lá ver, no caso do seminário, o caso das meninas lá da tal aristocracia da província, o caso da praia de Porto Santo, etc., tem a ver, no fundo, com descrições que não são apenas físicas, são descrições sociais, que são de grande, vamos lá ver, de grande sofisticação, quer dizer, a simplicidade é apenas aparente. E é isso que faz a boa literatura, é conseguir digamos, com o código, que é o código da linguagem, conseguir fazer um retrato que é, evidentemente, um retrato sempre intelectual. E eu acho que estes livros conseguem fazer essa transição entre digamos, o uso da palavra transporta-nos, digamos, para mundos que são mundos que impressionam o leitor. E é isso que um autor, enfim, deve fazer, é impressionar o leitor. Este autor que aqui está ficou impressionado e comunica impressões. E há autores desses que desconstroem tudo e eu, no fim, nem sequer percebi o que é que foi desconstruído. É que foi tudo tão desconstruído que nem sei, naquelas ruínas de linguagem, não sei o que é que ali ficou. Mas, enfim, falar agora com a Ana Boa Vida, porque esta capa tem também uma qualidade extraordinária. Eu, enfim, quando eu disse isto à Helena Damião, à minha amiga, que enfim, é também amiga de João Boa Vida e que tem um blog comigo, e ela disse: mas nós já falámos várias vezes da Ana Boa Vida, da FBA, associada do João Bicker, etc. Já ganharam vários prémios nacionais e internacionais, e eu, estou desmemoriado, deve ser da idade, porque não tinha ligado as duas coisas, a verdade é que eu não tinha ligado as duas coisas. Portanto, parabéns, Ana, porque capas como esta, digamos, com esta expressão metafórica que eu já disse, do fugaz levar a cor, o fugaz tira a cor, não é? Ou tem todas as cores, porque para um físico o branco tem todas as cores.
A cor em luz o branco é a junção de todas as cores. Sim. A junção de todas as cores, e ao mesmo tempo aqui o movimento, que é a única quebra que está para fora da margem do livro. Nós fizemos um cartaz, está aí a Manuela Serra e Silva, que fez o nosso cartaz, que pôs o livro na praia, e, digamos, o livro parece uma toalha de praia, no nosso cartaz que espalhamos. Eu queria perguntar à Ana de onde é que vêm estas ideias para a capa, como é que se consegue fazer uma capa genial como esta? Obrigada. Genial, não sei se é, acho que continuo a olhar para ela, tenho aqui o livro também, continuo a olhar para ela e a pensar, não, ficou bem. Às vezes, quando se passado algum tempo, fica, não era assim, ou essa, mas nesta... Eu vou pôr aqui luz para ver se... aqui não, muita luz reflete. Pronto, era preciso escolher um dos contos, não é? Há sempre esta coisa um bocadinho... Este tinha mais movimento, não era isso? Sim, havia aqui esta questão de representatividade, não é? Eu não queria fugir a ser uma capa daquelas que representa tudo e não representa nada, que não... Queria uma capa que também funcionasse com esta ideia do título, porque eu achei o título logo imensamente sugestivo, a eterna brevidade. É parecido com o outro, não é? Um instante e toda a vida. É muito parecido o título. Sim, tem sempre esta ideia de infinidade, grande infinito e micro-infinito, não é? Acho eu, do tempo e do espaço. Estou aqui já a divagar, mas... A vida é feita de brevidades que se sucedem continuamente. Claro. E, portanto, essas brevidades, umas a seguir às outras, são, no fundo, constituem a eternidade. A eternidade é feita de brevidades, de pequenos acontecimentos. A vida é feita de pequenos acontecimentos que nos passam, às vezes, ao lado e que a gente não repara, mas tudo isso enche as nossas vidas. Começamos a pensar, todas as nossas vidas estão cheias de pequenos acontecimentos. E, portanto, há uma continuidade ininterrupta. E isso, o facto de tudo acabar de repente, tudo demorar muito pouco tempo, mas que isso que dura muito pouco tempo está inserido numa realidade profunda que é eterna, é qualquer coisa de muito sugestivo e problemático. E essa ideia é exposta muito bem nestes contos. Mas voltando à Ana, então, esta capa foi escolhida então porque era um conto mais visual, talvez, não? Foi o conto que me deixou a rir até às lágrimas. Esse. Não terei sido só eu, já ouvi mais pessoas a dizer... Mas não riu tudo, que ao bocado eu estava a ler e estava a rir-se ainda. Ana não assistiu à cena do chapéu de sol, pois não? Assistiu? Não. Porque esta cena deu-se, de certeza que a cena se deu. Consta que sim. Sim, não, era eu e a minha mulher que estávamos na praia de Porto Santo, exatamente, gozando aquela bela praia, naquela passividade magnífica, e naquela contemplação e naquela usufruição absolutamente plena do mar, do sol, da paz absoluta, uma voz de chapéu de repente, pumba, desaparece. Aquele engano de alma que a fortuna não deixa. Qualquer coisa que deixa uma pessoa completamente de rastros. Ainda por cima ter que correr, uma pessoa fica desanimadíssima, mas não há problema, não pode esperar que recupere o ânimo, tem que ir a correr atrás do chapéu porque não é dele. Que ajudou, juntou-se ali quase uma equipa para apanhar o chapéu. Depois houve vários ajudantes, não é? Assim, a caça ao chapéu. Eu não conto todo, mas se lerem o conto todo, veem que o chapéu teve de se render porque era uma armada terrestre. E se ele tivesse ido para a água, haveria barcos à procura do chapéu. É todo um espírito de missão da praia, não é? Estamos ali todos no mesmo, para recuperar o chapéu Mas, sobretudo, voltando à questão... À procura do chapéu perdido, poderia ser o título. Mas é muito cinematográfico. Quando se lê, eu pelo menos senti que era completamente cinematográfico, muito visual. Consegue-se ver as pessoas, o céu, o chapéu, os movimentos dele, até esta personalidade que impõe do malandro, e vai-se rindo e parece que está a gozar com quem vai atrás dele. Portanto, achei aquilo sempre muito cinematográfico e percebi logo que era capaz de ser o trunfo visual que eu deveria pegar para fazer a capa, para os representar, porque ele é muito representativo também, porque eu acho que há muitos outros contos que, não sendo tão visuais, também são sempre visuais, também são sempre, há uma certa rapidez, fluidez da escrita que se mantém,
mesmo em temas mais sensíveis ou menos humorísticos, digamos assim. Eu gosto muito do lado pícaro, quer dizer, daquele humor, digamos, que é um humor que não é preciso ser muito grande para ser grande humor. Quer dizer, é um humor escondido, um humor que nós rimos-nos sem que tudo seja dito sobre aquilo que nos faz rir. E de facto, uma das descrições que eu li é muito queirosiana, porque o Eça de Queiroz consegue muito isso, faz-nos rir. É humor fino, não é? É humor fino, humor fino. E só para acabar a ideia da capa, foi um bocadinho isso, pegar nesta questão da praia e dessa paz e desta horizontalidade, não é? De áreas, dos elementos, como o professor Figueiredo estava a referir, não é? Da areia, da água e do ar. E depois também há aqui um certo classicismo, porque de facto eu acho que o meu pai escreve de uma maneira um bocadinho estruturada, não desconstruída, lá está, portanto são histórias com princípio, meio e fim, e portanto há o tipo de letra, que é um tipo serifado, centrado ao meio, centrado na capa, portanto há aqui uma certa estrutura mais aparentemente formal. Clássicos, exceto o chapéu é que foge à norma. Mas depois, e mesmo esta moldura, não é? Que dá um bocadinho esta ideia do instante, que é quase uma fotografia, aquele instante, paf, e apanhou aqui um chapéu que destrói ou que anula em grande parte todo este formalismo aparente, não é? Portanto, o chapéu é aqui não é bem um chapéu, é uma silhueta vazia de um chapéu, nem se percebe muito bem se o chapéu ainda lá está ou se foi só aquela última frame que ficou na nossa memória porque ele já lá vai voar para aí fora, não é? Mas o nome do autor fica muito bem debaixo do chapéu. Ficou aqui isto por algum tempo. Por causa do sol, não é? O sol não se pode apanhar muito. É bom um autor estar bem protegido, estar bem acolhido, Exatamente. não apanhar muito sol. Ora bem, o tempo foi correndo, como viram, mas há pessoas que querem intervir. Eu gostava. A Helena Damião, já falei dela, está aqui a ouvir-nos, não está? Helena? Foi à vida. Estou Olá, obrigada. Olá. Queres também dar um depoimento sobre a escrita e digamos, e a autoria, não é só a escrita, a autoria, porque há uma personagem por trás desta escrita. Boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa por estar sem imagem, mas estou na faculdade e esta internet não é de confiança. E acho que o som e a imagem às vezes não combinam. De modo que estive a ouvir, mas estive muito atenta. Antes de mais, quero cumprimentar, obviamente, as estrelas deste nosso encontro, o professor João Boavida e a Ana Boavida, que são, de facto, dois artistas fantásticos que ocupam um lugar. Helena, sabe que as estrelas, a maior parte, são binárias, que estão no universo. O Sol é solitário, mas a maior parte das estrelas vêm aos pares. Exato. Bom, cumprimento também o editor. Não poderíamos estar aqui, ou não estaríamos do mesmo modo sem o editor e a coragem que tem de ir publicando, porque de facto a vida não está fácil. E todos os outros amigos também, um cumprimento muito especial. Eu não tenho muito a dizer, tudo aquilo que dissesse era inquinado pela grande admiração que tenho, tanto pela obra filosófica como pela obra literária do professor Boavida. Helena, vês alguma relação entre as duas? Eu penso que sim, e isso já foi aqui referido e está muito patente no primeiro livro, acho que está. O olhar atento para os pormenores, tanto do cotidiano como da educação. O pormenor faz toda a diferença na nossa vida e faz toda a diferença na educação. O doutor Boavida, na área da educação, vê coisas que ninguém vê e disserta sobre coisas que ninguém... Ele vê os braços da Vênus de Milo que lá não estão. Exato, é muito isso, é muito isso. E sobretudo há aspectos na obra filosófica do doutor Boavida e na obra filosófica relacionada com a educação, que cada vez se vê menos, que estão de todo ausentes, enfim, do nosso olhar. Daí que seja tão importante uma releitura daquilo que ele deixou escrito e espero que ainda continue a escrever sobre educação. Mas não tenho mais nada para acrescentar. A educação está em crise, não é, Helena?
Não ouvi. A educação está em crise. A educação já passou por muitas crises e o Dr. Boavida tem, de facto, um texto admirável sobre a crise na educação. Convinha que fosse lido, porque a crise a que ele se refere não é exatamente, se calhar, a crise a que nós estamos habituados a ouvir no telejornal, não é? É um bocadinho mais profunda. Há crises que são grandes e que nós não... se calhar olhamos para crisezinhas e não vemos a verdadeira crise. A crise da educação, tal como nós a estamos a viver, está muito bem descrita nesse artigo sobre a crise que se avizinhava e que ali de alguma forma já é um vislumbre. É uma crise um bocadinho diferente de outras crises que a educação já tem. Onde é que está esse texto? Onde é que podemos ler esse texto? Eu acho que é no livro Comportamento Antissocial e Família, não tenho a certeza, mas posso fazer chegar ao Rómulo. O título tem a palavra crise, é isso? Um capítulo. Um capítulo só a palavra. Dr. João Boavida, acho que é por aí, não é? Colaborou muito tempo no blog que eu e a Helena temos há mais de 12 anos e também teve uma coluna no Jornal As Beiras que tem um título que eu admiro, que é A Cultura que Dura, que é muito melhor que um outro original, é A Cultura que alguém me deu e que é mais valia que tivesse pensado um bocadinho para ter um título melhor. Mas A Cultura é que Dura, acho que devia ser um bom lema para a universidade, para a cidade, para o país, enfim, para o mundo. Mas pronto, Helena, muito obrigado. Vamos abrir o diálogo, se mais alguém quiser intervir, fazer perguntas, comentários. Eu gostava de dizer 2 palavras, se fosse possível. Faz favor, a palavra é sua. Primeiro, para o Dr. Fiolhais, que já, sobretudo a doutora Helena, fala muito de si, não identificava de cara. Portanto, para todos os colegas que estão... É mesmo a minha cara, sabe? É mesmo a minha cara. Já o editor, e pronto, entre as pessoas que estão pessoas muito amigas, mas queria-me referir especialmente ao Dr. Boavida, com certeza. Acho que já foi dito tudo sobre a qualidade literária dele. Ele mesmo, quando faz os artigos científicos, escrevia muito bem, escreve extremamente bem, com uma clareza muito grande. Na altura que saiu esse livro fora de série, ou esse número fora de série da revista, quando ele se reformou ou aposentou, eu escrevi lá uma coisa, eu escrevi 2, queria referir agora. A propósito dele, a propósito de homenagem, etc., eu dizia que a homenagem que se pode fazer a uma pessoa destas é confiarmos no valor do seu pensamento e confirmarmos a força do seu exemplo. De modo que o Dr. Boavida teve, e há pouco falava-se daquilo que ele escreve, da educação, não sei o que mais, a doutora Helena fez referência a isso, teve a coragem de há umas décadas, começar a falar outra vez sobre a questão da virtude em educação. A questão ética da virtude, que supõe. Isto era preciso coragem. E pronto, eu uma vez disse-lhe, inclusive, numa altura que nos encontramos, íamos para um júri qualquer, e eu disse-lhe, e esta era a segunda ideia, disse-lhe exatamente porque é que ele se preocupava tanto a escrever, ao fim e ao cabo já era catedrático, já não precisava enfim, de sujeitar a essas coisas assim, e ele respondeu-me uma frase que eu vou, e com isso termino, para deixar as outras pessoas falarem. Ele respondeu-me com uma frase textual que foi esta: nunca podemos desistir de melhorar e não podemos abdicar de educar. Um abraço grande, a tua boa vida. Obrigado, muito grande. É o dever de educar do Salvater. Eu só tenho a dizer que o Dr. Carlos Maia é muito benévolo e é muito encomiástico, mais do que eu mereço. Mas, enfim, de qualquer modo, agradeço-lhe. Não é verdade. Não é verdade isso. Acho que sim. O que eu digo ainda é pouco e pronto. Deixem-me não dizer mais nada, senão daqui a pouco perco-me emocionalmente e de modo que... Obrigado, Dr. Carlos Maia. Há mais alguém que quer fazer algum comentário ou colocar alguma pergunta? É só ligar o microfone e intervir, não é preciso nada. Aqui não há censura.
Eu queria agradecer ao Dr. Boavida o ter-me incluído nesse número de amigos a quem ofereceu os pequenos livrinhos de contos que eu adorei também. E realçar que é realmente na descrição e na narrativa de coisas que parecem simples à primeira vista, que está a grandeza do escritor, na forma como conta, na poeticidade que sabe dar às coisas mais simples, e é isso que eu vejo nos seus contos. É aquele estilo realmente que não é para qualquer um, que é realmente, tudo faz poesia. Eu gostei imenso destes pequenos contos e agradeço mais uma vez o termos oferecido. A doutora Isaltina, vamos lá ver, é muito simples porque é que eu lhes ofereci. Porque a doutora Isaltina é uma pessoa com uma formação clássica muito grande, é uma pessoa que sabe o valor da literatura e da tradição literária de que nós hoje podemos usufruir, destes séculos de tradição literária, e como ele está um pouco em crise, é a pessoa a quem é preciso dar alguma compensação, prestar alguma homenagem pelo trabalho e pelo estudo que fez toda a sua vida. Depois, já nos conhecemos há muitos anos, mas não sei porquê, só ao fim de alguns três números é que me lembrei de si. Bem, talvez porque começou a escrever no blog, da Natura, juntamente com a Helena, já agora digo, a Helena, como sabe, tem feito um trabalho extraordinário no blog, tem lá centenas de artigos, quase todos muito bons, todos muito atuais, tem sido uma combatente extraordinária pela educação e pela qualificação da educação e dos professores. O próprio blog é também uma coisa admirável, desde logo porque o Dr. Carlos Fiolhais é uma pessoa com uma capacidade de produção e de trabalho extraordinário. Ele começou por dizer que não era crítico literário, pois talvez não seja, mas eu estou farto de ver recensões críticas que são autênticas, grandes artigos de avaliação de livros de variedíssima natureza, científicos e literários. Portanto, talvez não seja crítico literário, mas o crítico literário não é necessariamente uma pessoa muito esclarecida, muito clarividente e que se faça entender para toda a gente. O Dr. Carlos Fiolhais faz-se entender e tem uma capacidade produtiva absolutamente espantosa, que eu admiro e que eu invejo. E, portanto, digamos que foram este tripé, do Dr. Fiolhais, da Helena e da Isaltina, que, digamos, me deram, ou melhor, a Isaltina aparece nesse conjunto como um elemento qualificado que merece todas as considerações de um autor desconhecido, obrigada. E pobre, digamos assim. Vamos parar com os elogios e vamos fazer perguntas finais. Eu vi uma mão levantada, quem é que queria falar? Posso só dizer uma coisa? Sim, paremos com os elogios e vamos pedir ao professor João Boavida um texto de vez em quando para o blog. Há uma coisa que escreva poder mandar. E que queira crítica, nós pomos isso à disposição, o nosso espaço, e sabe que é sempre o seu espaço, e faço minhas as palavras de Helena. Quando quiser, digamos, tirar coisas da gaveta, nós mostramos. Temos lá também várias pessoas a escrever. Olha, o Eugênio Lisboa, que é um bom escritor, está também connosco. Eu sei. Eu tenho seguido o blog e continuo a admirar a sua capacidade produtiva, a sua variedade, a sua qualidade dos colaboradores. Agora, eu já disse à Helena, quer dizer, eu saí da faculdade e de algum modo não me desliguei dos assuntos, mas deixei de escrever sobre eles, porque pensei que há outros mais novos do que eu que são capazes de fazer tão bem ou melhor. Portanto, não é necessário eu continuar, não é? Além disso, eu tenho que fazer outras coisas e já estou... no fundo pensei assim, bom, a educação, nós temos trabalhado tanto por ela e parece que não resulta nada disto, que isso é um trabalho inútil. Estás iludido, é isso? Claro que não é, claro que não é. E ainda bem que há pessoas como a Helena e como o Dr. Carlos Fiolhais e como a Isaltina e com o Dr. Carlos Maia, e tem muita gente. Há muita gente a trabalhar na educação e a Augusta Nascimento, estou aqui a ver. Há muita gente que trabalha na educação e que trabalha bem e que tem produzido imenso e que anda numa luta insana para tentar qualificar os professores, para tentar
criar mecanismos de exigência, padrões de qualidade que promovam realmente as pessoas e sobretudo os mais desfavorecidos, e não este mecanismo de desvalorização e de nivelar por baixo a que assistimos habitualmente. Eu admiro essa capacidade de trabalho. Neste momento, não tenho escrito nada sobre a educação. Mas, enfim, pode acontecer que... Mas continua a escrever estes textos, digamos, mais literários, não é? Sim, esse continuo. E oxalá fazemos todos os votos para que continue e que nos dê a ler também. Pois, vamos ver se... Deixe-me perguntar, que disse a autores que não gostava porque falou da desconstrução. Mas não vou perguntar os autores que não gosta, vou perguntar os autores que gostam. Quais são os autores que gosta de ler? Mas portugueses ou... As duas coisas, mas começando pelos portugueses. O que é que... Ora bem, o que é que eu gosto? Posso dizer assim, autores que gostei muito e que na altura foram muito influentes para mim. O Aquilino Ribeiro. Sim, nota-se. O José Cardoso Pires, o Virgílio Ferreira. Filosófico, o Virgílio Ferreira muito filosófico. Filosófico, sim. E também eu acho que ele é da Beira Baixa também, não é? Ele é de Melo, na Beira Alta. Da Guarda. Mas esteve no seminário lá da... Andou no seminário do Fundão. Isso mesmo. Um dos livros dele que mais me impressionou foi precisamente, foi a Manhã Submersa, que se passa no seminário do Fundão, no antigo seminário. Agora há um seminário novo, era um seminário velho, como nós dizíamos. E ele, simplesmente, eu quando li isso não sabia que tinha sido um seminário. Eu lembro que era rapazote e li aquilo e fiquei impressionado, gostei imenso, e se soubesse que aquilo tinha acontecido no seminário do Fundão, ainda teria ficado muito mais entusiasmado ainda. Mas gostei muito dele, eu gosto. Um livro que me marcou muito, enfim, quando teria 14, 15 anos, foi A Aparição. Foi realmente um livro... É um pouco aquela situação da pessoa que lê um livro e há qualquer coisa que o transforma. Por isso é que, quer dizer, a literatura às vezes tem essa capacidade. Vale mais um bom livro e apanhando o leitor na altura certa do que muitas outras formações. Quer dizer, há livros que são altamente formativos, que reorganizam a personalidade, que abrem a personalidade. Comigo aconteceu isso com A Aparição, é verdade. E com o Aquilino, porque realmente é um mestre da linguagem. O Aquilino é extraordinário. Agora ninguém leu o Aquilino, mas eu li há pouco tempo, na versão dele, li 2 vezes Dom Quixote, numa versão a tradução dele, sim. Do Castilho, e depois na versão do Aquilino, que não é bem uma tradução, é uma versão, uma tradução livre. Mas que magnífico aquilo é. Quer dizer, é uma perfeição, uma beleza extraordinária. Ele domina a língua como poucos, o Aquilino. Como poucos. E depois também gostei muito do Cardoso Pires em certos livros. Acho que ele tem um livro que eu acho que é uma obra-prima, que é O Anjo Ancorado. É um livro que agora está esquecido, mas que eu gosto imenso. Saiu uma biografia do José Cardoso Pires agora mesmo. Saiu agora, sim, saiu. Tem algumas coisas muito boas, outras nem tanto, mas tem algumas coisas muito boas. E de estrangeiros? Nos estrangeiros vamos ver, há os clássicos, não é? Mas quer dizer, ao nível dos contos há alguns muito bons. Bom, o Chekhov, claro, a Catherine Mansfield, que é uma belíssima contista, o Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. O Guy de Maupassant também é muito bom. O Gogol, o Nicolau Gogol, sei lá. A Clarice Lispector tem agora, saiu aqui há tempos um livro sobre todos os contos, tem lá alguns que são realmente espantosos, maravilhosos. A Lúcia Berlim, que é outra senhora assim, que saiu agora 2 livros dele que gosto imenso também, um estilo... a Lúcia Berlim já morreu, mas morreu há relativamente poucos anos ainda. Mas vale a pena, são editados 2 livros em português, contos dela. E depois o Jorge Luís Borges, por exemplo, não é? Também é muito bom. São todos estilos diferentes, é engraçado, são todos estilos diferentes.
Nós temos, por exemplo, em Coimbra, nos anos 40, 50, saiu uma coleção de livros de antologia do conto moderno, que são livros de coleção atualmente, são livros de contistas que andavam muito na voga nessa época, com capas muitíssimo boas, não é? Capas muitíssimo boas, muitíssimo originais para o tempo. Do Vítor Paula. O Vítor Paula, sim, o Vítor Paula, sobretudo o Vítor Paula. O Cortázar, por exemplo, também tem contos muito bonitos, não é? Mas agora ando neste... Prefere os contos, já percebi, prefere os contos ao romance. Não prefiro. Os contos é mais uma paixão recente. Eu agora realmente tenho lido muitos, até para ver como é que os outros fazem, não é? Claro, a carpintaria da escrita. É um bocado isso. Mas no romance, claro, há estes grandes clássicos, A Guerra e Paz, o Crime e Castigo, sei lá... Os russos, não é? O Essa, naturalmente. O Turgenev é um escritor belíssimo. Turgenev. Muito bem. Olha, se mais alguém quer intervir, alguém mais não quer que ninguém fique sem direito à expressão. Alguém mais? Eu gostava de intervir, pode ser? Faz favor, sim. Ok. É engraçado, aquilo que me trouxe aqui foi mesmo um lado, uma faceta que eu desconhecia do autor, embora já tivesse, do professor João Boavida, claro, embora já tivesse ouvido falar, mas ainda não tive a oportunidade de ler uma obra sua. Mas olha, pode clicar no bate-papo, tem lá o link para o sítio. Já estive a ver, já estive a consultar, obrigada. Mas fiquei cheia de curiosidade e, na verdade, pelos excertos que foram lidos, pareceu muito também, concordo, de algum modo nós fomos conduzidos, fomos levados, não é, para aquele contexto queirosiano, e a mim também me pareceu, pode ser que esteja enganada, do Miguel Torga também. E parece-me algo extremamente aliciante de ler. Miguel Torga é mais sério. É mais serra, é mais duro, não é? E eu gostaria mesmo muito de olhar melhor para esta faceta. A outra, eu já conhecia, de filósofo que pensa a educação e que, na verdade, infelizmente, no nosso país isso vai acontecendo cada vez menos. E por isso daí a importância e o reforço neste sentido, não é? Porque todos nós acabamos por sofrer essas consequências. Mas foi, na verdade, com muito gosto que se abriu aqui para mim esta nova vertente do autor, não é? Do professor João Boavida, e que me parece excelente, não é? Estou em pulgas para ler, sobretudo, o Eterna Brevidade, não é? Que me parece... muito interessante, e a capa, tal como foi descrita, na verdade, também é isso que quem vê a capa do livro acaba por sentir. Por isso, professor João Boavida, está de parabéns, já é, porque para eu estar aqui em pulgas para ler... Muito obrigado. É qualquer pessoa que apanha na pedra em pulgas. Eu também acho que quem lê um livro, de vez em quando gosta de vir a ver a capa, e vai fazendo uma espécie de relação entre aquilo que está a ler e a capa, e o que a capa pode dizer. E às vezes a capa diz muito, outras vezes nem tanto. Mas, pronto, eu agradeço muito as suas palavras, como aliás agradeço a todos. Em primeiro lugar ao professor Carlos Fiolhais, que teve a ideia. À doutora Helena Damião, que não sei se lhe disse qualquer coisa, se não disse, mas é muito bem capaz disso, porque ela é uma pessoa de grandes iniciativas e de grandes determinações, e enfim a todos os meus amigos, ao editor, naturalmente, ao João Manuel Ribeiro, que eu aprecio muito, de que me lembro como mestrando, como doutorando, uma pessoa muito interessada, uma pessoa culta, uma pessoa muito delicada, uma pessoa sensível, e que, para todos os efeitos, enfim, se atreveu a editar um autor reformado da Universidade de Coimbra a escrever pela primeira vez. É realmente um arrojo extraordinário. Tendo nós em consideração, portanto, uns certos estereótipos que andam um pouco agarrados
à Universidade de Coimbra e aos professores da Universidade de Coimbra e tal. E, enfim, a gente sabe perfeitamente que muitas vezes, a maior parte das Quando vezes... sair o próximo, estaremos juntos ao vivo. Estaremos juntos ao vivo na apresentação. Exatamente, terei muito gosto e oxalá que lá cheguemos. Oxalá. Olha, eu não queria terminar sem lhe fazer uma pergunta não sobre a crise da educação, porque isso já percebi que há um distanciamento que quer manter, mas sobre a crise de leitura. Porquê é que porquê é que os livros estão, evidentemente, a ser menos lidos? Vendem-se muito menos livros do que se vendiam de antes. Será que a educação tem alguma coisa a ver com isso? É isso que eu pergunto a alguém que sabe bem o que é ou deve ser a educação. Bom, eu também acho que os livros se vendem menos, ou melhor, publica-se muito, segundo parece, e até se calhar se vendem muitos livros, mas a boa literatura é mais rara e vê-se menos. E penso que há muita gente que lê, mas que ainda não aprecia verdadeiramente a boa literatura. Eu penso que isso que é uma questão de formação. Sim. Porque a literatura tem uma linguagem específica. Quer dizer, nós podemos, às vezes as pessoas dizem, eu não li o livro porque já vi o filme. Ora bem, ver o filme é uma coisa, ler o livro é outra. Quer dizer, o livro tem há uma especificidade literária que é indispensável, que não podemos de maneira nenhuma passar por cima dela. Ela existe, ela é fundamental e é preciso chegar a ela. Ora bem, para chegar a ela, para termos realmente a potência dos livros, é preciso a pessoa perceber o que é que perde se não chegar a esse patamar. É uma espécie de paraíso onde alguns chegam e outros não chegam. Mas para chegar a esse patamar é preciso uma formação e uma educação que a maior parte das pessoas não têm e que os alunos não têm. Penso eu, atualmente é a televisão, são os smartphones, são os jogos de computador, são tudo isso que os entusiasmam e é preciso andar atrás deles para os pôr a ler. Eu vejo por pessoas próximas que é preciso andar às vezes a fazer um bocado de pressão para eles lerem alguma coisa. E depois, eu penso também que muitas vezes o ensino do português é um ensino muito gramatical. É claro que é fundamental o ensino gramatical, sim, mas que falta muitas vezes o gosto literário, o ensino, a vivência do gosto, mostrar como os textos podem ser interessantes, podem ser sugestivos, podem ser entusiasmantes. Isso é uma coisa que penso que passa um bocado ao lado do ensino que se faz do português. Não digo que não haja pessoas que o façam, com certeza que sim, mas que haverá muitos que o não fazem e que não se preocupam com esse problema. E é evidente que os garotos, meus alunos, se não tiverem em casa quem lhes mostre o valor, a graça, a beleza de certos textos, lhes faça perceber que isso é que indispensável e que é insubstituível, se não houver ninguém que lhes mostre esse caráter de insubstituível, é evidente que eles nunca lá chegam. E o ler livros, o ler jornais, ler artigos de científicos, ler manuais de ensino, são necessários, naturalmente, mas isso não é a literatura. A literatura há ali um específico que é preciso alcançar. E isso passa, penso eu, pelo ensino, pela formação. E pelo hábito de ler desde jovem. Coisas acessíveis, coisas engraçadas, coisas que entusiasmem e que depois possibilitem a subida a outros patamares mais exigentes. Até realmente... Porque há textos difíceis, como tudo. Eu há bocado falei na Clarice Lispector. Eu li agora há dias alguns contos dela que são belíssimos, mas é evidente que aquilo não é fácil. Não é fácil. Mas a gente lê e percebe que há ali uma qualidade extraordinária. E, portanto, mas uma vez que não é fácil, pouca gente lá chega, pouca gente lê. E isso acontece com muitos autores. Por exemplo, o Aquilino é um escritor importantíssimo, mas está esquecido. Por exemplo, outro ainda mais esquecido que o Aquilino, o Tomás de Figueiredo, é um clássico português de grande qualidade. O Camilo Castelo Branco é um belíssimo autor, como a gente sabe.
tem muita coisa que a gente já acha muito localizado, muito centrado numa época que nos diz pouco, o horizonte cultural dele já não é o nosso, mas ele tem saídas, ele tem passagens de uma força, de uma graça, de uma cutilância extraordinária. Mas quem é que agora põe os alunos de 12, 14, 15 anos a ler o Camilo Castelo Branco? Não é? E o Essa, eu lembro-me que na minha escola primária havia um texto do Essa, da Sociedade de Serras, quando o Essa chega a Tormes e a caseira lhe apresenta lá uma sopa de favas. E ele diz, oh meu Deus, mas eu que sempre abominei favas e tal. E depois escreve e tal, ali uma páginazita sobre a sopa de favas. E eu, na altura, não achava piada nenhuma, e até, inclusivamente, olhei para aquela cara que vinha no livro da minha instrução primária e disse, mas que cara tão esquisita este homem tem. E a sopa das favas ficou-me na memória. Claro, daí há alguns anos comecei a ler o Essa e disse, afinal, ele tem aqui coisas maravilhosas. Aquela subida até da estação, até Tormes, que é uma coisa maravilhosa. Pois ninguém teve nunca a ideia de ler aquilo aos garotos da quarta classe, dos primeiros anos do liceu, de modo que ficou-me até, enfim, aos 15, 16 anos, a ideia da sopa de favas, que ainda por cima eu na altura também não gostava de sopa de favas, agora já gosto. Mas na altura Vou gostar por causa do Essa. Identifico-me com o Essa porque não gosto de sopa de favas, mas o Essa vale muito mais do que a sopa de favas, não é? E portanto pensei, aqui há alguém que devia ter passado para o resto da refeição e não ficar pela sopa de favas. E, portanto, quer dizer, isto tem que ser feito ou pelos pais ou pelos professores, tanto pelos pais e pelos professores, basicamente. Mas uma vez que há muitos pais que não sabem, não podem, coitados, fazer isso, os professores têm que o fazer. Senão há de haver sempre milhares de alunos que passam pela escola toda e nunca percebem para que serve a literatura, nem o prazer que ela pode proporcionar. Porque é evidente que é uma fonte de prazer, de alegria, de satisfação, que no fundo melhora a vida. Eu já agora devo dizer, ando a ler um outro livro maravilhoso, que é... A pergunta é, o que é que anda a ler? Ando a ler... A pergunta oportuna. Espera aí um bocadinho. O que é que eu ando a ler? Eu escrevi aqui uma frase. A Eneida. Ando a ler Eneida. Na tradução do professor de... Não é a primeira pessoa que lê isso. Não é a primeira pessoa, felizmente. Agora, o que eu verifico é que é realmente um monumento literário aquilo. A gente sente ali o latim ainda por baixo. A gente sente o latim e a qualidade, aquilo que o latim proporciona à frase e à prosa. Mas é de uma... Não é fácil, mas é muitíssimo belo. E a tradução é ótima, esta tradução do André. Estou a falar duas traduções recentes, é a do Carlos André, é essa? É a do Carlos André. Sim, mas há outra, sim, outra. Uma de Lisboa, dos professores de Lisboa, essa não conheço. Essa dos professores de Lisboa já é uma segunda edição, já é uma tradução mais antiga de um grupo de professores que agora voltou a sair. Então é isso. Mas a do Carlos André que é mesmo nova e é importante. Está muito boa, eu acho que sim, acho que sim. Aqui temos uma recomendação, a Eneida de Virgílio. Mas já agora eu leio a frase que ontem, aqui há dias eu apanhei. Diga. Ele diz assim... Fechamos com o Virgílio. E os que deram perfeição à vida com imaginação e arte, e os que com seus méritos deixaram aos outros memória de si, todos estes têm as têmporas cingidas com uma fita de cor branca, de cor de neve. Os que deram perfeição à vida com imaginação e arte. Isto é uma frase engraçada, porque um professor que consegue mostrar aos alunos a beleza de uma certa arte, neste caso a literatura, dão-lhes possibilidade de dar a perfeição à vida e, através da perfeição da vida e da imaginação, levar-nos a um patamar superior. Eu acho piada a ficarem com a fita de cor branca na cabeça, que faz lembrar a cor branca aqui do chapéu. Com uma fita de cor de neve. Cor de neve, cor branca. É a mesma cor do chapéu. Cor de neve. Cor do chapéu. Já agora, se posso contar? Eu gosto muito de livros e gosto muito de ler também, embora seja uma leitora muito pouco regular ultimamente. Mas lembro-me sempre, a propósito disto dos professores, em particular de português, lembro-me no liceu
não sei se no 11º ano, penso que sim, de termos que ler Os Maias, do Eça de Queiroz. Era a obra que estudávamos. Não sei se ainda se mantém. E eu, na altura, que era 16 anos, um bocado rebelde, e que já lia outras coisas, e achava, agora vou ter que ler aqui só porque me querem impingir este livro, e eu tenho todos os outros que queria ler, não é? Havia assim uma certa anti-sistema, assim uma coisa um bocadinho anti. E, portanto, o livro começou a ser lido nas aulas, a professora mandava-nos ler em casa não sei quantas páginas para trazermos lidas para a aula seguinte. E eu, armada em rebelde, não lia, ia para as aulas, um bocado, se calhar não devia dizer isto aqui à frente do meu pai, mas vou dizer. Já passaram os anos. O prazo de validade já passou. Já prescreveu. Já prescreveu, exatamente. E então não lia até que, ora bem, só me perto de 700 páginas, não estou enganado, já íamos na página 400 e muito, e eu sem ler nada. E eu vim das aulas, e assim sempre com uma atitude um bocadinho completamente parva, não é? Para não dizer pior, mas ao mesmo tempo, à medida que as aulas iam avançando, eu ia já sabendo que havia o Ega, e que havia o avô, e que havia, enfim, as personagens ia começando a ouvir naquela gente toda, e começavam já a ficar algo familiares. E a certa altura a professora, que nem era assim uma professora particularmente, não era já muito jovem, não era assim uma professora muito inspiradora em termos mesmo de discurso e tal, mas quem eu gostava e respeitava, começou a falar dos sinais que o Essa escrevia entre linhas, portanto, do significado das coisas que está um bocadinho por baixo das palavras. Em particular, lembro-me do exemplo em que ela refere que, a essa altura, o Essa começa a comentar 2 tapeçarias ou 2 quadros têxteis na parede, não sei já de que casa, sobre os amores incestuosos, já não sei ao certo dos personagens que eram, dois deuses, e como aquilo era uma maneira velada de ele ir abrindo, né, levantando o véu sem revelar, não é? Portanto, sem... E eu fiquei com aquilo assim... Quer dizer, ela explicou aquilo tão bem e criou de facto ali uma vontade de saber mais, ainda para mais naquela idade, aquilo era assim um assunto estranho, novo, proibido, não é? Quase. E eu fiquei a pensar, estás a ser uma parva de todo o tamanho, porquê é que não estás a ler isto? Só porque te disseram para ler, tu achas que deves contrariar. E a verdade é que a professora apresentou aquilo de uma tal maneira que me fez chegar a casa e eu fiz uma coisa incrível, anormal, não é? Comecei a ler, eu li os Maias e meio, ou seja, eu li da página 400 até a 700, porque tínhamos um teste pouco tempo depois e tinha que de alguma maneira perceber o conteúdo, mas depois cheguei ao fim das 700 e fui ler outra vez, mas já não parei na 400, depois fui outra vez até às 700, portanto, até às 700, portanto, foi uma leitura absolutamente aberrante, mas lá está, houve ali uma professora que eu, nem sequer é das professoras que eu tenho assim na minha memória como top 5 dos meus professores, que tenho, mas que conseguiu fazer isso, não é? Conseguiu captar o interesse, e não foi só o meu, houve mais colegas que na altura a professora levou aquela menina ao tapete, havia ali o tapete na parede e a menina olhava para o tapete e rendeu-se. Rendeu-se. Que bela imagem para acabarmos isto, a imagem de uma professora que consegue fazer, enfim, mudar, transformar uma aluna. O que são os professores se não isso? Agentes de transformação, agentes de mudança, agentes de futuro. De modo que acho que é melhor ficarmos por aqui, porque esta brevidade, por ser brevidade, tem de se acabar. Seguem-se outros momentos breves, que são os momentos de jantar. Eu gostei muito desta brevidade inserida na eternidade. Obrigado, João Boavida, obrigado, Ana Boavida, obrigado, João Manuel Ribeiro, obrigado, Helena Damião e todos os outros, Carlos Maia também, que falaram e que deram o testemunho, enfim, da proximidade pessoal e não apenas pessoal, a proximidade que a comunhão que pode haver entre as pessoas a partir do objeto artístico, a partir da arte. É isso que, de certo modo, nos junta, e é também por a arte permitir essa comunhão que a educação é preciso que leve para a arte, porque se não houver comunidade, enfim, se não houver sociedade unida, coesa,
e a arte é um meio maravilhoso de proporcionar essa coesão. A arte é património comum e a educação, como transmissor de património, os professores, esses grandes transmissores de património, têm a obrigação, para com eles e para com todos nós, de deixar esse testemunho. O testemunho da grande escrita, o testemunho da grande leitura, porque também há grande leitura, não há apenas grande escrita. Exatamente. É preciso saber ler, não é preciso. O Jorge Luís Borges, que falou, gabava-se muito, eu acima de tudo sou um grande leitor. E é impressionante como é que um homem cego conseguia saber de cor o Shakespeare, coisas desse género. E as obras quase completas de Shakespeare quase sabia de cor. É absolutamente impressionante. E de facto, ele gabava-se de ser um grande leitor. O Dom Quixote, falou do Dom Quixote, ele recriou o Dom Quixote naquele conto do Pierre Menard, que é de uma ironia extraordinária. É que alguém que escreve o Dom Quixote é igual sem saber que já havia o Dom Quixote. Enfim. E a conversa poderia levar-nos para mais longe, mas a brevidade tem esta questão que tem de ser breve e nós temos nestas conversas temos também algum compromisso com a brevidade. Até breve. De qualquer modo, eu queria também, finalmente, agradecer a boa vontade e a simpatia do Dr. Filhais, porque ele é que me, digamos, desafiou para esta situação. E, evidentemente, agradecer ao João Manuel Ribeiro, que me editou, e a todos os amigos que tiveram a amabilidade de vir aqui a conversar um bocado comigo. Eu espero que não os tenha amassado muito e que, enfim, seja por desconto dos meus pecados, os trabalhos que lhes provoquei. Isso é uma expressão que se usava antigamente, mas isto agora já não vale o que é, já não se desconta tanto. Pois, os pecados agora já não valem o que valiam antigamente, é verdade. Já há coisas internas. Já está muito, muito em baixo. Desconto os nossos pecados todos, mas agora já não se peca como antigamente. Os pecados agora são outros. Mas pronto, ainda há pecados. Ainda há pecados. Agora o desconto é que não sei se tem a mesma validade. Ora bem, obrigado a todos, bem-agem. Obrigada. Dr. João Boa Vida. Obrigada a todos. Foi mais uma sessão do ciclo Ciência às 6 que estamos aqui no Rómulo Centro de Ciência e Universidade de Coimbra. Estejam atentos aos próximos programas. Obrigado. Obrigado.